O blackout aconteceu às 3h17 da madrugada. As luzes do hospital psiquiátrico São Apolônio piscaram 3 vezes antes de se apagarem por completo, deixando os corredores mergulhados numa escuridão espessa, sufocante, como se o próprio edifício tivesse parado de respirar. Todos no pavilhão 5 respiravam, estavam vivos, mas não estavam lá. Quando a energia voltou, 12 minutos depois, 14 pacientes estavam em coma profundo. Nem trauma, nenhuma falência orgânica, mas a ausência era palpável, como se suas almas tivessem evaporado para algum lugar. Entre o sono e o abismo, os médicos tentaram reanimá-los durante dias, mas os corpos continuavam imóveis, mais ativos do que nunca. Eletroencefalogramas revelaram padrões jamais vistos, espirais, fractais, pulsações que não lembravam vida, mas uma linguagem antiga demais para ser humana. O Dr. Kyle Hirsch, neurologista cético e obsessivo, mergulhou de cabeça no caso, alimentado pela dor de ter perdido a esposa 2 anos antes, e quanto mais investigava, mais a realidade parecia escapar por entre os dedos. Instalou sensores além dos padrões médicos, testou softwares experimentais, pediu ajuda a físicos. O padrão cerebral era complexo, alienígena. Parecia que os pacientes estavam conversando com algo, não entre si, mas com alguma coisa do lado de fora do mundo, do lado de fora da mente. E então começaram os sussurros. Primeiro nas gravações, menos como interferência em frequências inaudíveis. Depois, nos corredores vazios, os sons vinham do nada. Uma língua sibilante e molhada, que deixava gosto metálico na boca de quem ouvia. Enfermeiros começaram a passar mal. Alguns choravam durante os plantões. Um deles se jogou da janela do 5º andar, murmurando: ele já está acordando. Vermelho pulsante. Chovia uma substância viscosa e quente, prédios com textura de músculo vivo, veias palpitando como serpentes presas. Dr. Hirsch não tinha mais nada a perder e decidiu cruzar a fronteira final entre ciência e desespero. Placas feitas de osso, postes com vértebras, e murmurou: ele só precisa de mais alguns. Depois disso, a vigília acaba. Usou Indutor Tálamo REM, um protótipo de sonho lúcido induzido com mapeamento neural sincronizado, e preparou-se para entrar na mesma frequência dos pacientes pulsando. Escutando a indução, aconteceu à meia-noite, e ele afundou, como se estivesse sendo engolido por sua própria mente líquida. Você veio acordar quem já sonha com o fim. Quando abriu os olhos dentro do sonho, o céu era uma ferida aberta. À sua frente, uma cidade feita de carne se erguia, como se estivesse preso num intestino sem fim. O chão pulsava sob seus pés, quente, úmido, como se caminhasse sobre um corpo adormecido que não ocupava espaço, mas o esvaziava. Vielas estreitas, sussurrava nomes que não eram nomes, palavras que doíam nos dentes. E os habitantes, pessoas em pé, olhos abertos, dormindo, murmurando em uníssono. Hail Raise, uma velha o observou sem mover o corpo, e viu seu reflexo, chorando, chamando-o. De volta, Hirsch entrou numa catedral feita de ossos, e no centro havia um altar vivo, menos algo entre um coração e uma estrela do mar. Seus pensamentos começaram a flutuar no ar, e então ele percebeu. A criatura estava lendo sua mente e respondeu. Com um zumbido que atravessava os ossos, ele tentou fugir, mas tudo se repetia, corria e voltava ao mesmo altar. A cidade se curvava sobre ele. Os sonhadores se aproximavam de umas todas, cantando sem som, e então ele viu, no céu que sangrava, uma sombra sem forma. Alres, o nome que não se deve dizer. O Deus que não quer seguidores, quer apenas sono. Sono profundo. Hirsch sentiu os olhos se fecharem, mas antes gritou o nome da esposa. Acordou gritando na maca. Olhos dilatados, sangue nos ouvidos, repetindo apenas uma frase: fechem o hospital. Não deixem ninguém dormir aqui. E ainda assim, o sono continuou se espalhando.